Bora aprender a fazer uma receita especial de salpicão? No vídeo de hoje eu te ensino a fazer a minha receita de salpicão e de quebra ainda te ensino a servir ele de uma forma diferente que vai ficar sensacional, tá imperdível. Vem comigo. Já coloquei os ingredientes aqui na bancada e eu, pessoal, gosto de fazer o salpicão. Aqui já começa as diferenças do salpicão que geralmente o pessoal faz por aí convencional. Eu gosto de utilizar sobrecoxa, tá? Eu gosto muito de utilizar sobrecoxa para fazer o salpicão. O pessoal geralmente faz com peito, né? Eu já prefiro muito mais a sobrecoxa do que o peito de frango. Se você quiser pode usar coxa e sobrecoxa também, ou se preferir pode utilizar o peito, não tem problema. É que com sobrecoxa eu acho que fica mais saboroso e fica mais suculento, olha. Aí você cozinha essa sobrecoxa aqui na pressão por 10 minutos, o mesmo vale se for peito de frango, tá? Não tem problema. E aí você desfia ela. Cuidado para não deixar passar pele, pedacinho de osso, que a sobrecoxa acaba tendo mais. E aí, outra coisa, eu gosto de refogar cebola e alho junto com esse frango aqui e uns temperos. Então, coloco um azeitinho aqui na panela e vamos começar refogando essa cebola e esse alho. Eu já vou colocar o alho aqui junto, que eu não gosto de deixar o alho muito pro final, senão ele não fica dourado, ele acaba ficando muito branco. Então eu já gosto de colocar a cebola e logo em seguida eu já coloco o alho, porque a própria cebola que está aqui não vai deixar o alho ficar queimando, porque a cebola solta água, né? Eu vou refogar isso daqui um pouquinho, a hora que tiver mais murchinho, até a cebola ficar transparente, eu já volto com vocês para a gente adicionar o frango. A cebola aqui já começou a ficar transparente, agora a gente já pode entrar com o frango, tá? Cebola aqui, pessoal, eu utilizei uma cebola grande, ou você pode usar 2 cebolas médias e 4 dentes de alho, tá? A gente gosta bastante de alho aqui em casa, eu gosto de colocar, mas se você não gostar tanto, pode colocar um pouco menos. Aí você vai incorporar o frango aqui. Essa refogadinha aqui no frango vai dar um sabor todo especial, pode ter certeza. Colocou esse frango aqui já, podemos colocar a páprica. Aqui eu estou utilizando páprica defumada. Tá? Você pode utilizar a páprica defumada ou a páprica doce, tá? Aí fica a seu critério. Eu gosto bastante de utilizar a páprica defumada. E é legal que ela já dá uma cor também, então não fica aquele salpicão tão pálido, tá? Pode já colocar também a azeitona, tá? Que eu gosto de dar uma refogada na azeitona também, dá um sabor bem legal. E aqui essa pegadinha que já deu no fundo aqui da fritura da cebola com o alho, a gente pega um pouquinho de água e joga aqui e a gente vai dar uma deglaçada nesse fundo, tá? Que nada mais é do que desprender um pouco esse fundo aqui e pegar esse sabor, ó, ele vai desprendendo, tá vendo? E esse sabor todo aqui que seria perdido, né? Você teria que ficar esfregando a panela lá na pia, você solta esse sabor aqui no seu frango, tá? Então esse processo de deglaçar é muito legal, não só para salpicão, tá? Para vários outros pratos, sempre que dá essa pegadinha aqui, é legal você jogar um pouquinho de água para você separar, soltar isso e agregar todo esse sabor no seu frango. Aí aqui você já pode provar o sal. Esse frango aqui, pessoal, eu já cozinhei ele na água com sal na panela de pressão, tá? Então ele já vem pra cá com certo sabor. Eu coloquei sal, um dentinho de alho esmagado e coloquei folha de louro também, tá? Então quando você cozinha dessa forma, ele já vem aqui trazendo um certo sabor. Aqui agora a gente já pode acrescentar o milho, tá? Pode acrescentar também a cenoura. Eu gosto de acrescentar a cenoura enquanto ainda tá um pouco quente, para ela perder um pouco esse cru. Senão a cenoura fica muito forte no salpicão, fica muito presente. Eu não gosto, mas se você gosta da cenoura mais crocante, mais presente, pode colocar ela mais no final também, não tem problema, tá? Aqui, olha, já deu essa refogada, tá? Não precisa refogar muito, a gente já pode desligar aqui, porque esse processo aqui agora, eu não posso deixar isso aqui também muito quente, senão eu derreto a minha maionese, tá? Já vou colocar uma pimenta do reino aqui. Enquanto isso daqui ainda tá quente, a gente entra com a ervilha fresca, tá? É a mesma hora que você vai colocar também a ervilha em lata.
A ervilha in nata, como ela é mais mole, você coloca ela mais no final também, para ela não esmagar. Essa ervilha fresca, a gente coloca ela aqui enquanto ainda está quente, justamente para a temperatura aqui finalizar esse cozimento dela, tá? Essa ervilha fresca, o grande diferencial dela é essa cor verde mais viva e ela ficar mais crocante, né? Mais firme um pouco, não aquela ervilha tão molenga. Se a gente coloca isso aqui deixa ela muito tempo aqui no fogo, essa ervilha ela vai ficar mole, não vai ficar um resultado legal, tá? Agora aqui, pessoal, vai uma outra dica. Antes de colocar o creme de leite, a gente vai dar algumas borrifadinhas aqui de fumaça líquida. Isso vai dar um efeito que eu falei para vocês lá, que tinha um outro ingrediente, um outro truquezinho. Vai dar um efeito de frango defumado, mesmo você utilizando o frango convencional, tá? Tem muita gente que faz o salpicão com o frango defumado, também funciona. Só que principalmente se você estiver fazendo na época de final de ano, o frango defumado fica bem caro. Então acaba saindo muito mais caro uma receita de salpicão, que eu creio que não seja a ideia, é uma receita para ser gostosa, mas também uma receita em conta. Então você pode pegar aqui, ó, dar umas borrifadinhas, tá? Umas 5, 6 borrifadas de fumaça líquida já é o suficiente, porque ela é forte. Se você quiser, você pode agregar ela já lá no frango, lá no começo, antes de colocar aqui, tá? E aí a gente mistura isso, só essas borrifadinhas que eu dei aqui de fumaça, já subiu um aroma de frango defumado aqui, de bacon, tá? Que é o que lembra, né, esses produtos defumados. Então, só de ter colocado isso daqui, você vai ver que o pessoal vai comer esse salpicão e já vai ficar surpreso com o sabor disso daqui, tá? Agora a gente acrescenta o creme de leite. Se você quiser, você pode utilizar requeijão também. Eu gosto de utilizar o creme de leite aqui. E a gente vai colocar a maionese, tá? Agora que isso daqui já não tá mais tão quente, a gente já consegue agregar a maionese aqui mesmo. Então eu só vou incorporar um pouquinho aqui e a gente já coloca a maionese. Percebe como a ervilha fresca dá uma cor? Ela não fica com aquele tom pálido da ervilha enlatada. Ela mantém uma aparência bonita no prato, né? Agora a gente pode colocar a maionese. Essa daqui, como vocês quem acompanha o canal já sabe, é a maionese feita aqui na casa. Vou deixar no card aqui, tá? O vídeo dessa maionese. Essa é a maionese feita com gema de ovo em pó. Vou colocar aqui, ó, 4 colheres bem generosas. Eu gosto de salpicão com bastante maionese, não gosto de salpicão seco, tá? Mas aí aqui é a gosto, pessoal. Eu deixei na legenda aí, tá? Na descrição a quantidade. Mas você coloca o tanto que você achar que deu o ponto que te agrada, tá? Não tem regra. O que vocês têm que aprender é interpretar as receitas e personalizar com o que às vezes vocês têm em casa. Às vezes falta um ingrediente, a pessoa já não vai fazer a receita. Claro que vai. Você tem que fazer com o que você tem à mão. Claro que se for um ingrediente crítico da receita, você não vai conseguir fazer. Mas o ideal é que você sempre entenda o modo de preparo e aí você vai personalizando as receitas conforme o seu gosto, até porque às vezes um ingrediente não te agrada e você consegue substituir. Ó, essa quantidade de maionese que eu coloquei já deixou exatamente no ponto que eu gosto. Eu gosto do salpicão assim, ó, com essa textura mais pastosa. E olha, o cheiro que tá isso aqui, gente, é que não tem como sentir aí pelo lado da câmera, mas o cheiro aqui tá maravilhoso. Agora eu vou colocar aqui um pouco de uva passa. Uva passa é a gosto, tá? Eu deixei uma medida de referência aí, mas você coloca o tanto que você quiser e se não gostar, não coloca, tá? Não vou colocar muito, não. E aqui eu já vou aproveitar e vou colocar um pouquinho de salsa e cebolinha que eu já deixei congelada aqui nesse saquinho. Eu vou colocar esse restante aqui agora. Agora é só a gente incorporar isso daqui e empratar. Aí na hora de empratar, você coloca em alguma travessa, alguma marinex, algo que você queira para apresentar, e aí você coloca a batata palha por cima, tá? Eu vou terminar de mexer aqui, vou verificar se precisa corrigir o sal e vou empratar, e aí eu já volto com vocês para mostrar o resultado, mas eu já adianto que pelo cheiro que tá aqui, eu já sei que isso daqui tá maravilhoso. Agora eu vou ensinar vocês uma alternativa para você servir o salpicão, tá? Se você quiser colocar uma travessa na mesa para o pessoal se servir, tudo bem. Mas você pode, por exemplo, fazer umas barquinhas, tá? Para servir esse salpicão. Você pode comprar essas barquinhas prontas, tem algumas lojas de doce, confeitaria que já vem, mas eu gosto de fazer ela com massa de pastel. Pega a massa de pastel, você abre o rolo dela aqui, ó.
Aí você vai cortar, no caso eu vou usar essa forma aqui, que é uma forma de cupcake, ela já é antiaderente, mesmo assim eu deixei ela untada com óleo. Então aqui, mais ou menos pelo tamanho, eu vou cortar no meio, aí você tem que medir a forminha que você for utilizar aí, para não ficar nem muito grande, nem muito pequeno, tá? Vou cortar ali e vou cortar aqui, ó. E aí, qual que é o esquema aqui? Você vai pegar esse quadradão aqui de massa. Deixa eu empurrar para cá para mostrar para vocês. E vai colocar na sua forminha. Coloca, vai apertando aqui para ele ir pro fundo. Essas dobras é um charme, tá? Então não precisa deixar retinho não, que isso aqui que vai dar um efeito legal na hora que estiver assando. Porque depois a gente vai remover isso daqui e esses copinhos aqui, né, essas barquinhas vão ser como se fossem os pratinhos do nosso salpicão, tá? E além de agregar uma crocância muito legal também, esse salpicão aqui fica bem bacana. A última vez que eu fiz dessa forma aqui, todo mundo que comeu adorou. E aí o forno, você já deixa ele pré-aquecido a 250 graus, tá? E eu cortei até grande demais, viu, gente? Pode medir para ficar um tamanho mais adequado, para não sobrar tantas bordas assim. Ó, eu vou fazer mais duas para colocar aqui. Vou levar isso aqui ao forno, tá? E aí, antes de levar ao forno, pessoal, uma outra dica. Pega um pouquinho de óleo, ó, e dá uma pinceladinha nele aqui dentro também, tá? Como é uma massa de pastel e ela vai ao forno, ela não vai ficar com a textura, tudo igual a massa de pastel frita. Mas só de estar nessa forma untada e a gente tá pincelando um pouquinho de óleo aqui, ela já vai dar um efeito bem melhor do que se você simplesmente colocar ela lá dentro do forno seca, tá? Então dá uma pinceladinha nela com óleo aqui que vai dar um efeito bem legal. Eu vou fazer mais dois para colocar aqui no meio, vou pôr no forno e depois eu mostro para vocês o resultado. Olha só o resultado do nosso salpicão. Aqui ele tá no refratário inteiro. E aqui é a outra opção que eu falei para vocês na forminha, tá? Eu fiz essa aqui é as forminhas que eu fiz no forno, ó, dá só uma olhada. Fica bem legal, você pode fazer ela maior, menor. Aqui é um esquema interessante para você servir numa festa, numa confraternização, numa ceia de Natal, porque fica uma porção individual, cada um pega um, degusta, ou se você quiser servir do modo tradicional, onde cada um se serve ali para comer junto com algum outro acompanhamento, ou vai fazer uma ceia de Natal, uma ceia de Réveillon com comida mesmo, né? Quem faz mais na parte de petisco, talvez essa seja uma opção mais interessante, mas para quem faz na parte de jantar mesmo, talvez servir aqui seja a apresentação melhor. Eu quis fazer das duas formas para vocês verem as possibilidades e, galera, esse daqui tá sensacional. Eu vou pegar um desse aqui para experimentar com vocês. A massinha de pastel dá uma crocância adicional da batata palha aqui, fica sensacional. Olha. Nossa. Para servir numa festinha, gente, até aniversário, maravilhoso. Ó. Muito bom. Obrigado de coração por você ter assistido meu vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.